Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui do CVC. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou reagir aqui à entrevista do gordinho lá, né, do Peter Turguniev, do Ancapsu, do Visão Libertária. Eu acho que ele é o maior nome do libertarianismo no Brasil hoje, no YouTube, né, nas redes sociais. Apesar que tem o Rafael Lima, né, do Ideias Radicais, mas tem um canal maior, mas eu acho que está fazendo mais sucesso. É esse gordinho aqui. Ele deu uma entrevista aqui no Cara a Tapa do Rica Perrone. Então, conheça o canal dele, se inscreva lá. Peço licença para poder transmitir essa entrevista. Vou reagir aqui a alguns pontos. Vai ficar muito grande, né? Porque são mais de 1 hora de entrevista. Vou pegar os principais pontos aqui. Vou tentar fatiar um pouquinho. Talvez eu faça um vídeo, né? Segundo vídeo, provavelmente. Né? 2, ou talvez até 3, né? Então vamos lá, sem mais demoras. Peter Turguniev, um homem anarcocapitalista, se sente dando uma entrevista para um homem todo molhadinho. Ah, meu amigo, não tem regra para isso. Fica bom. Foda-se o Estado. Foda-se o Estado. Então é nóis. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Valeu. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Olha, sabe por que eu te chamei aqui? Além da sua notoriedade e seus ótimos canais de muito sucesso no YouTube, parabéns. Eu vi que você tem 3 canais de sucesso, né? Tem 3 canais. Difícil. Para fazer o segundo aqui tá difícil, imagina 3. Mas, porra, uma vez eu escrevi no Twitter, começaram a me perguntar de política no Twitter, os caras falaram, porra, mas você é um cara de direita. Eu falei assim, então eu não sou totalmente de direita, porque tem várias coisas da esquerda que eu concordo. Aí os caras falaram assim, mas você... E começaram a questionar minhas posições, então eu falei assim, cara, mas aí como é que fica? Eu falei, cara, eu não sei bem onde é que eu me enfio. Porque, porra, eu sou a favor de pautas da esquerda. Por exemplo, eu sou ateu. Se eu falar que eu sou ateu, o pessoal da direita me mata. Né? Eu falei, é bem difícil aqui pra mim, entendeu? Eu falei, economicamente, eu sou a direita pra caralho. Mas eu não sou um cara que eu posso me posicionar na direita, porque eu vou estar contra vários princípios básicos deles lá. E até falei isso com o Maurício do vôlei quando eu entrevistei, ele falou assim, não, você não é de direita. Eu falei assim, porra, mas sempre fode. Só tem 2 opções hoje no Brasil. E aí, um monte de gente no Twitter falou, Rica, pelo que você está dizendo, você é anarcocapitalista. Eu falei, eu sou o quê? Os caras falaram assim, você é anarcocapitalista. Eu falei, que porra é essa? Você falou, pode ir atrás e você vai descobrir que você é anarcocapitalista. Eu falei, cara, eu vou chamar um anarcocapitalista para ele me convencer que eu sou anarcocapitalista. Porque eu realmente não sei muito sobre, aliás, procurei na internet, sei muito pouca coisa, né, do anarcocapitalismo. Mas antes disso, antes de você me convencer que eu sou um anarcocapitalista ou não, eu tenho que abrir o programa, que é uma tradição aqui falando de futebol, e eu sei que você é vascaíno. Sofredor. Tá difícil, hein, rapaz? Tá complicada a situação do Vasco. Começou bem a Série B esse ano, tava bem lá em cima, tranquilo, agora emendou uma sequência aí. Eu culpo esse técnico que trouxeram aí. É ruimzinho, né? Eu achei que... Culpa técnica. Eu acho que é um lixo total, né, gente? Quem é o maior do Rio, né? Fácil de responder, né? Será que o Peter vai responder quem é o maior do Rio? Quem é o maior do Rio? Quem é o maior no Rio? A não ser o único nome possível nessa lista. Clube de Regatas do Flamengo, obviamente. Maior em tudo. Peter Turguniev é um pseudônimo. Meu nome real é Ricardo Albuquerque. Eu sou um mais um Silvio Santos, não é possível. Nome artístico. Capitalista, um libertário anarcocapitalista. Sinceramente, eu não sabia que o nome dele era esse, tá? Agora que eu tô sabendo. Me defino simplesmente assim. Mas além disso, você é advogado. Não, eu sou engenheiro, sou advogado também, trabalhei a minha vida toda com segurança da informação, com avaliação de segurança de sistemas, e quando foi mais ou menos na época daquelas revoltas de 2013, lá contra a Dilma e coisa e tal, eu tomei contato com o libertarianismo e comecei a estudar esse negócio. E aí comecei a estudar mais a fundo e coisa e tal, montei meus canais quando foi em 2017, 2018, e daí entrei para essa área mesmo, resolvi ser um divulgador das ideias. Não tento convencer ninguém de nada, não. Isso aí, cada um é o que quiser, mas divulgar a ideia... Pelo que eu li, isso faz parte do anarcocapitalismo. Cada um ser o que quiser, né? Exatamente. Mas você entrou ali por ser um cara de esquerda... Será que eu posso ter propriedade intelectual? Ou por ser um cara mais à direita? Não. Eu sempre acreditei no Estado mínimo. Aquela ideia de que o Estado é um mal, mas até ali era um mal necessário. Então eu acreditava que ainda havia uma necessidade de ter um Estado, embora fosse o mínimo possível, a menor interferência possível, o máximo que pudesse ser feito
na iniciativa privada é o ideal, mas ainda tinha aquela visão até determinado ponto de que o Estado era necessário, né? É um bom caminho, né? Na camisa dele ele tem quem? Rothbard, Bastiat, Ayn Rand, o Mises e o outro não sei quem é. Friedman, será o Friedman? Mas enfim, é uma curiosidade mesmo. E aí, com o tempo, com o estudo disso daí, vendo os autores da escola austríaca, os libertários, eu acabei me convencendo em que não, realmente não tem necessidade nenhuma. Hoje não tem necessidade nenhuma de um Estado. E, então eu queria fazer a pergunta mais importante, porque eu acho que essa aqui é que vai render. Me falam, como eu falei no começo, que eu sou anarcocapitalista, ou que pode ser que eu seja anarcocapitalista. Mas eu não entendo muito bem, eu li poucas coisas sobre isso, realmente não tem na internet um vasto material, você seguramente é a maior fonte que tem. Vi um vídeo ou outro lá e tal, e eu queria que você me contasse o que é o anarcocapitalista e que você me teste, para saber se eu sou um anarcocapitalista. Vamos ver se eu sou. Vamos ver. Olha só, a ideia do anarcocapitalismo é muito simples, a essência da coisa é muito simples. É a ideia de que é errado você iniciar agressão contra alguém. A pessoa está pacífica, você não pode usar a violência contra ela. Isso é o centro da filosofia anarcocapitalista, né? Agora, aí, e onde é que entra o negócio de não ter Estado? Entra no sentido de que o Estado ele agride pessoas pacíficas. Você está fazendo o seu negócio aqui, coisa e tal, está ganhando dinheiro, vendeu, comprou, coisa e tal, e tem que pagar imposto. O Estado, se você não pagar, não der dinheiro para ele, ele vai te botar na cadeia, vai tirar o seu dinheiro à força, vai fazer alguma coisa. Então, o Estado é um agente que inicia violência contra o indivíduo. Então, por isso que está errado. Por isso que não pode ter Estado. Agora, fora isso, é isso mesmo no anarcocapitalismo, é só isso. A ideia de que a sociedade ela tem que ser voluntária, ela não pode ser baseada em coação, e o Estado é todo baseado em coação. E aí você começa a expandir essa ideia para um monte de coisas, né? Então, realmente, como você falou, tem uma coisa que acaba pegando muita coisa da direita e muita coisa da esquerda. Então, por exemplo, anarcocapitalista é a favor do pessoal ter arma. É lógico, se você não usar sua arma para violência e para nada, você tem direito de ter o que você quiser. Compre a arma que você quiser. Mas também a favor das drogas. Porque a pessoa quer ter droga, quer comprar para ela e coisa e tal, não vai usar para... não vai obrigar ninguém a tomar aquilo, não vai dar para criança, esse tipo de coisa. A pessoa tem o que ela quiser ali, não tem problema nenhum. Sou totalmente a favor da descriminalização das drogas, né? É importante deixar claro que eu não sou a favor das drogas. Não acho que droga faça bem. Eu acho que faz mal droga, ninguém deveria usar, mas se a pessoa quiser, quem sou eu para dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer, né? E por aí vai. Você tem um monte de coisas, evidentemente, se a gente não acredita no Estado mínimo é o mínimo, né? Mas dá para ir além disso, na verdade, e essas pautas ficam todas assim, é o mínimo de interferência possível. E aí eu pergunto, qual que é a sua posição com relação a isso? Com relação a armas, por exemplo? A favor de que as pessoas possam se armar, né? Ou, eu tenho duas opções. Não vai ter arma nenhuma no país. Beleza, é possível, então tem arma. Agora, se tem 50 mil fuzis no Brasil, na mão de bandido, aí eu também queria ter uma. É o tipo de coisa, né? É o equilíbrio. A paz, só existe paz armada, não existe paz desarmada. No final das contas, se tem alguém com arma, a quem está sem arma vai ser dominado. Não? A partir do momento, é o que eu falo, eu sou contra, eu queria que ninguém tivesse, mas a partir do momento que tem alguns 60, 50 mil armas, fuzis, acho que são 50 mil fuzis no Rio de Janeiro, ou armas e tal, na mão de bandido, cara, eu me sinto um pouco mais confortável, talvez, se eu pudesse ter, embora eu saiba que isso aumenta a possibilidade de acidentes, mas também... É igual ter faca em casa, ter uma faca afiada em casa, ter uma frigideira com óleo quente, criança pequena, tudo é risco, né? A partir do momento que inventaram a arma de fogo, você tem que ter também, né? O certo seria o quê? Que nem a filosofia japonesa de sair na mão, né? Mas inventaram as armas, né? Espadas, armas de lâminas, né? E depois inventaram as armas de pólvora. Então a gente tem que ter também, né? Dependesse de nós, não existiria essas coisas, né? Tinha se defender no braço mesmo, né? Seria o mais justo, talvez. Mas já que inventaram, vão fazer o quê? Vou ficar lá na minha sem nada? Não, tem que ter também. Né? Cadê a legítima defesa? Se o bandido tem arma, você tem que ter também, senão acabou a legítima defesa, né? Bem, aumenta a minha possibilidade de defesa, porque, porra, a gente vive numa guerra, não. Pois é. E essa ideia de que o Estado te dá segurança, não precisa porque a polícia corrige. Para com isso, né? A verdade é que não tem. Se você não se defender, meu amigo. Aqui no...
Pra que ter extintor de incêndio, né? Já que tem bombeiros. É a mesma lógica. No Rio já é assim. Imagina o pessoal que mora no interior, que tem fazenda, que não tem. Se não se defender sozinho. Não, esse cara precisa do mar. Não, tem que Até por causa de invasão de terra. Pois é. Você vai fazer o quê? Vai ligar pra polícia, a polícia vai chegar lá? Vai. Se chegar, vai chegar 2 dias depois, né? Já tomaram o que tinham que tomar. Não, pois é. E aí tem a questão das drogas também. Como é que é a sua posição nisso? Eu sou a favor da liberação de tudo, cada um faz o que quer. Exatamente. E eu vejo isso até, assim, isso é por princípio, porque, poxa, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Se você quer usar... Mas você já deu uma passadinha na Cracolândia pra ver como é que tá lá? Você já pensou se fosse um familiar seu? Cara, já passou no hospital do câncer lá, que tá lá o cara entubado lá, porque se tirar ele não consegue mais respirar por causa do cigarro? Sei lá, 40 anos fumando? Então dá no mesmo, cara. Quantas famílias destruídas pelo álcool? Então dá no mesmo, vale a mesma coisa. E até mesmo, né? Até mesmo, para ser justo, quantas famílias não perderam seus entes queridos por causa de arma de fogo? Então vai proibir as armas? É a mesma lógica. A droga, você usa. Até porque o cigarro, eu acho que é um grande exemplo de que a conscientização permite que esteja à sua disposição e você não use. Hoje em dia quase ninguém fuma. Eu fumo ainda porque eu sou idiota, mas um monte de gente, 95% das pessoas pararam de fumar. E outra coisa sobre os cigarros é que mesmo que muita gente fala assim, o cigarro é liberado e tem contrabando, então não adianta liberar as drogas. Mas é aquilo, né? O Estado, porque é aquele negócio, não proíbe, mas super taxa, né? O cigarro é 82% só de imposto o valor dele. Então, claro que vai ter contrabando. Então não adianta só não proibir. Tem que também tirar a pata de cima cobrando imposto. Ou pelo menos, né, não cobrando um imposto tão abusivo. É redundante, né? Que todo imposto é abusivo. Mas vocês entenderam. E ninguém te proibiu. Simplesmente te ensinaram o que ele fazia. É a melhor alternativa. E pelo menos quando eu compro cigarro, ou quando eu compro a minha bebida, eu tô pagando um imposto honesto, eu tô dando um dinheiro... Não, imposto é roubo. Não, eu sei, mas eu tô pagando um negócio direitinho ali. Eu não tô dando dinheiro pro traficante. Embora eu sei que os políticos e os traficantes têm uma diferença muito pequena. Isso é a maioria dos casos. Mas porra, eu tô pagando imposto, tô fazendo as coisas dentro da lei, dentro da norma. Agora, o que eu sou contra e aí você até taxado por alguns maconheirinhos aí, é o seguinte, eu acho o seguinte, pode a droga? Não, então vamos lutar para que possa. Beleza, é um super justo. Não pode, e eu vou comprar de um traficante, eu vou, pô, sério mesmo que a tua diversão vale botar uma arma na mão de um cara que vai pegar uma criança aí, irmão? Sério mesmo, tu vai fazer isso? O pior disso é que justamente financia esse pessoal. Isso é que eu falo, que na verdade teve um exemplo que é muito, muito usado, é a questão da lei seca lá nos Estados Unidos, onde quando teve a época da lei seca, foi quando surgiram aquelas máfias todas, do Al Capone, máfias enormes. O fato é que a proibição gera a criação dessas máfias, né? Dá poder para esses grupos traficantes enormes aqui no Rio. O pessoal tem dinheiro pra caramba pra comprar. Você viu que tinha uma .50 lá, uma metralhadora antiaérea na última operação lá do Alemão? Não, o dinheiro que os caras têm é surreal. É muito surreal. Dinheiro. E de onde é que esse pessoal tira dinheiro? Do tráfico de drogas, evidentemente. Então, ou seja, se você libera esse tipo de coisa, a chance deles conseguirem isso é muito menor. De se financiar por isso daí é muito menor. E é dinheiro alto, né, irmão? É muito dinheiro. Não custa pouco. Não, e a lógica da proibição é justamente favorecer grandes máfias. Por quê? Porque se torna uma atividade de alto risco e alto lucro. A pessoa comprar em algum lugar e levar para outro lugar para vender, ela tem o risco de ser pega pela polícia e coisa e tal. Se for um traficantezinho pequenininho, o cara vai ser pego, perdeu tudo, acabou. Essas grandes quadrilhas que tem agora, você vê aí, apreendeu não sei por quantos quilos de droga na estrada e coisa e tal. Você acha que essas grandes quadrilhas fazem conta disso? Não faz conta de nada disso. Isso daí já está no risco deles. Eles têm dinheiro para bancar isso daí. Não faltou em momento algum droga no Rio de Janeiro. E também alimenta o outro lado, né? Que é o cara, que é o Estado, com alguns membros corruptos, falando, pô, se esse cara puder, enquanto esse cara for traficante, puder fazer errado, ele tem que me pagar um arrego. Então é bom pra todo mundo. Também. É verdade. Isso tem muito aqui no Rio de Janeiro também. Eu não tenho. No final das contas, é bom pra todo mundo. Pois é. E aí você cria uma proibição que, no final das contas, não tem motivação nenhuma, não ajuda em nada, não diminui o consumo em muita coisa. Tem uma pesquisa do pessoal americano que é 3% a redução de consumo, que é a proibição das drogas. Então, ou seja, no final das contas é muito pouco,
uma fortuna que é gasta, porque pensa bem, essas operações todas do BOP lá, uma grana danada. Absurdo dinheiro. Sem contar o custo de vidas, né? Do policial que morreu, da moça lá. Então, assim, eu acho que tinha que ser o caminho, tinha que ser esse mesmo, liberar esse troço todo. Até agora eu tô anarcocapitalista. Fez 2 perguntas, eu tô anarcocapitalista até agora. Mas vamos chegar a algum ponto de discordância, eu acho. Mas tem alguns outros pontos que o pessoal também implica muito, que é a questão da fronteira nacional, né? Muita gente teme que se você deixar todo mundo passar pela fronteira, vai ter problema, e o que os anarcocapitalistas acreditam é que fronteira, na verdade, é uma linha arbitrária que não tem lógica nenhuma. Você tem a fronteira da sua propriedade privada, na sua casa entra quem quer. Mas se o seu vizinho quer trazer gente de fora e quer trazer para cá, não tem problema nenhum, né? Você vê o pessoal americano lá fala muito isso, tem muito receio de não vai entrar um monte de mexicano aqui. Amigo, você vai entrar na fazenda do seu vizinho, não vai entrar na sua, você não tem nada a ver com isso. A propriedade é dele, ele decide quem é que vai para lá. Mas esse cara vai transitar na rua, esse cara vai roubar o teu emprego, entre aspas, e tal. Pois é, mas na verdade não é seu emprego, não é o emprego que você tem um contrato com a pessoa. Se você tiver outra pessoa ali, faz outro contrato, não tem? Mas aí se começar a vir uma mão de obra muito mais desesperada e mais barata, não é um... Existe um outro ponto que é da teoria econômica, né? Que na verdade a economia, quanto mais gente participar dela, melhor. Mas aí estranho, né? Porque aí desvaloriza. Quanto mais pessoas fazendo aquilo ali, desvaloriza. Por que o salário lá na China é baixinho? Aquelas pessoas lá trabalhando numa fábrica de bola lá, costurando bola de couro, ganham uma miséria. Porque tem milhares e milhares fazendo aquilo ali em toda a China. Tem muita mão de obra. Então desvaloriza, né? E fora a questão que ele falou da linha imaginária, né, do território. Claro que é necessário, né? Claro que é necessário a sua propriedade privada, mas o país tem que ser soberano perante os outros. Ou seja, digamos que é uma própria propriedade privada a nível global. A fronteira de um país é como se fosse a propriedade privada da nossa cultura. Ou pelo menos deveria ser assim, mas o plano Kalergi está querendo destruir as culturas, então veio com essa ideia de acabar com fronteiras. Né? Isso é um absurdo. A fronteira pode ser imaginária, tipo o trópico de Câncer, mas tem que ser respeitada a cultura local, principalmente, né? Valores e costumes locais, a religião local. E se você não tiver a base de fronteiras, como é que vai ser isso aí? Eu acho isso aí realmente não dá para entender. Então, assim, o fato de estar chegando o mexicano pode, num primeiro momento, até tirar emprego de alguém, pode até piorar para algumas pessoas, mas, no final das contas, depois de um tempo, depois de rearranjada a economia do local, é bom para todo mundo. Quanto mais gente estiver participando da economia, mais todo mundo ganha. Isso é um princípio claro, né? Porque a economia, o que é, no final das contas, essa história? Você fica fazendo trocas voluntárias. Toda vez que você faz uma troca voluntária, você tem um ganho de lado a lado aí. Quem vendeu algo, vendeu porque achava que o dinheiro vale mais do que a coisa que foi entregue. Uhum. E quem comprou, comprou porque acha que aquela coisa vale mais do que o dinheiro que estava na mão dela. Então os dois ganharam. Quanto mais gente fizer esse tipo de transação, na verdade, você enriquece toda a sociedade. Mas, para que isso aconteça do jeito que você está dizendo, seria que o mundo inteiro considerasse assim a fronteira. Porque se um não considerar, o outro considerar, vira sacanagem. Então, isso é um ponto. O anarcocapitalismo é entendido como o mundo todo. Sim. Não existe isso. Um país anarcocapitalista, uma região anarcocapitalista. Ferrou, né? Porque aí fica mais difícil ainda. Porque o anarcocapitalismo você dá como forma global, eu acho que não entendo esse tipo de raciocínio, sinceramente. Teria que ser fragmentado, né? Soluções locais. Mas se for, vai ser esmagado pelo resto, né? Então, portanto, fica estranho, né? Fica estranho, porque fica uma coisa utópica, né? Cada vez mais utópica até. Abre ele a porra da fronteira e todo mundo continua fazendo do jeito que é, aí se fode, né? Não, e tem outros pontos também, né, que você pode colocar. Enquanto você tiver um Estado que, por exemplo, tenta bancar saúde, esse tipo de coisa, porque, na verdade, é aquele negócio, né, o SUS não é de graça, ele é caro, é pago e é caro pra caramba. E até antes da pandemia ninguém achava que funcionava, agora de repente virou maravilhoso. Eu não sei porquê, não sei o que mudou. Caralho, eu também não entendi, irmão, era porrada nos 24 Eles não entendem. por dia. Pareceu a pandemia, vem com o SUS. Eu falei, ué? Não, dá pra entender sim. Isso é o lobby da indústria farmacêutica, né? Em cima desses caras, e eles nem se tocam. Porque é o SUS que distribui esses negócios, né, pra você se aplicar.
mas o SUS compra dessas indústrias farmacêuticas. Eles faturam 5 mil reais por segundo, os laboratórios que produzem, né, a picada lá. Mas o SUS que distribui e aplica. Aí viva o SUS, mas quem está lucrando? Os donos das indústrias farmacêuticas já trilionários. Mas aí muita gente fala assim, por exemplo, a questão das drogas. Ah, mas o cara drogado, ele vai precisar mais do SUS, ele vai acabar recorrendo mais ao SUS, aí eu vou ter que bancar ele via imposto e coisa e tal. Então isso até tem uma lógica, mas por quê? Porque o que está errado nessa lógica é o SUS, não devia ter isso. O SUS devia ser privatizado imediatamente. Isso é uma coisa que realmente, aliás, essas estruturas todas do Estado, saúde, educação e segurança, deviam ser todas privadas. Você acha que o mercado da saúde, em algum tempo curto, faria sozinho chegar em condições aceitáveis de pagamentos e planos e etc., para que as pessoas tivessem acesso? Eu não tenho dúvida disso. Olha o fenômeno das clínicas populares que tem por aí, já surgiram justamente porque são clínicas que quem vai lá é quem não tem plano de saúde mesmo, quem iria no SUS, e, no entanto, o pessoal prefere ir lá, por quê? Porque paga baratinho, é baratinha a clínica, tudo bem que é só exame e consulta, mas ainda assim já supre essa demanda de forma excelente, a pessoa paga sem precisar. Podia fazer no SUS, vai lá e paga. Por que ela paga? Porque ele era bem atendido, ela tem um médico de boa qualidade, a coisa é rápida, vai lá, marca a hora. Não é essa coisa que no SUS não funciona, né? O pessoal fica, não, mas pelo menos o SUS você tem garantia. Não tem garantia de nada. Porra nenhuma. Cansei de ver gente que morreu na fila esperando para fazer alguma coisa. O pobre paga caro pelo SUS, paga uma fortuna pelo SUS, e quando precisa não tem. E fora que o SUS, ele encarece a saúde no geral, né? Porque fica uma margem zero, né? Então, ou você tem a margem zero, que é o SUS, ou então você tem os altíssimos planos de saúde caríssimos, né? Para você ter ali o básico da decência. Um plano intermediário não vai existir. O SUS mata isso. Você não consegue botar uma clínica baratinha. Tá surgindo aí essas populares, mas não tem uma coisa realmente de qualidade barata, porque o SUS é de graça, não tem como você chegar perto dali, entendeu? Então você tem que se afastar e praticar preços altíssimos. Se você vai fazer um ecocardiograma, por exemplo, tá mais de R$300 numa clínica aí pagando no particular. E plano de saúde também é outra roubada também, se você for ver, né? Tem uns que é coparticipativo, que nem eles pagam tudo, você entra com metade, eles pagam metade. Então há vários tipos de plano de saúde, também não é garantia de nada, né? Então é complicado. Poderia ter saúde privada, barata, se não existisse o SUS. Mas é tudo muito caríssimo. Qualquer consulta aí, dependendo do especialista, é quase R$280, entendeu? Quase R$300 uma consulta. É absurda. É absurda a situação da saúde no Brasil por conta dessa questão da saúde pública. Então, assim, é o pior dos mundos, no final das contas, né? O que eu costumo falar sempre é: saúde é importante demais para deixar na mão de político. Não pode deixar na mão de político. Essa é uma frase razoavelmente impactante e difícil de discordar se a gente for prestar bem atenção nela. Nada pode deixar. E é aquele negócio, né? O que o pessoal coloca muito assim, mas o SUS... Bom, o que seria melhor? Você dar dinheiro para o médico que vai te atender ou você dar dinheiro para o político que vai pagar o médico que vai te atender? Até porque eles pagam muito menos, né, do que valem. Eles pagam muito. É igual aquele plano lá do PT, da Dilma, né? O médico... Aqueles mais médicos, né? Que vinha de Cuba. Os caras, muitas das vezes, nem era médico. Alguns eram enfermeiros até, né? Vinha de Cuba e tal. E o governo da Dilma passava para a ditadura de Cuba. Os médicos mesmos ganhavam uma miséria, né? Então isso é complicado. Agora eu concordo com ele, né? Eu acho que assim, o ponto de discordância que eu tenho do anarcocapitalismo é só como praticar ele sem algo realmente forte, né? Algo realmente violento. Como seria isso? Apenas pela educação, acho muito difícil. Acho que é apenas uma teoria sem prática, principalmente quando ele afirma que teria que ser a nível global, né? Porque não teria como o Brasil ser anarcocapitalista, né? E os outros países não. Ele poderia explicar melhor isso também. Se tiver algum ANCAP aí, pode explicar nos comentários como que seria isso. Eu acho que poderia ser, por que não, né? Teríamos uma tentativa de tomada ali, né? De território, isso ia ter, né? Ou não. Poderia até mesmo um Estado virar anarcocapitalista e se separar do Brasil.
Mas como é que seria a resposta da União? Seria uma resposta violenta, penso eu, de repressão. Então como é que se daria isso? Bote nos comentários aqui. Então é basicamente isso. Detalhes assim que eu posso discordar dele, mas não que eu botaria o Estado no meio. Tipo, por exemplo, ele deve falar aí sobre propriedade intelectual. Eu acho que poderia ter propriedade intelectual numa sociedade libertária através de, por exemplo, de cartórios privados. Não precisava ter um Estado para garantir a patente, né? Mas a maioria dos ANCAPs aí, acho que todos até, são contra a propriedade intelectual. Eu sou a favor da propriedade intelectual, só que isso não precisa ter Estado para garanti-la. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui sobre isso, né? Muito pouco para os médicos. Isso gera um desequilíbrio enorme. Então, o né? modelo americano de saúde você aprova, você gosta? Não, o modelo americano ainda tem um monte de regulamentação que é absurda no final das contas, né? Então, eu acho que não é o ideal. O ideal seria realmente o livre mercado, deixar as pessoas cobrarem e fazerem as coisas. Outra coisa que eu não acredito também é propriedade intelectual, patente. Esse tipo de coisa não existe na ética libertária. Por quê? Porque propriedade é determinada pela escassez. Então, se você tem uma bicicleta e alguém te rouba a bicicleta, você ficou sem bicicleta. Agora, se você escreveu um livro e a pessoa copiou o seu livro, você continua com o livro. Então, não tem escassez. Não tem escassez. O cara te roubou uma bicicleta, tu vai lá e compra outra. Tem um montão de bicicleta aí para vender. Não é pelo menos, assim, de momento, não é um produto escasso. Né? Não tem, a propriedade só existe onde tem escassez. Pô, mas o cara roubou teu trabalho. Mas não roubou. O trabalho continua na sua mão. A pessoa só copiou o que você fez. Aí ele vai vender e ganhar dinheiro em cima do meu trabalho. Não, mas continua. Você pode vender também o seu livro, pode continuar vendendo. A verdade é a seguinte: essa ideia de propriedade intelectual. Então eu posso pegar os vídeos do seu canal e publicar no meu, que você não liga? Todos, fica à vontade. Nos primeiros vídeos eu falava até isso. Falei, gente, quem quiser copiar e botar para todo mundo aí. Aí eu parei de falar isso porque estava meio repetitivo. Não, mas tu vai perder dinheiro, cara, de uma produção que você que fez. Em forma de divulgação, claro, tu vai gostar, né? Mas depois eu vou te dar um exemplo que vocês vão entender. Deixa eu terminar de falar aqui. Não vou perder dinheiro. Vou continuar sendo a fonte original da coisa. Mas vai deixar, vai ter... Cara, eu vou te falar, uma das coisas que mais me incomodam hoje na internet é assim, eu faço uma entrevista aqui no Cara Tapa, pô, chega lá, deu 50 mil views a entrevista inteira, você somar os cortes dá 100 e pouco, aí você entra no TikTok, os cortes têm 6 milhões de visualizações cada um. O meu tá cheio disso também. As pessoas assistem o meu programa no TikTok. E tem um tal de Quai, eu não sei o que é, que também um copia um monte de coisa também minha lá, e daí faz toda a diferença, qual o problema? Puta, eu ia ganhar mó dinheirão se tivesse todo mundo pagando pra ver. Não, essa parte eu acho que eu não concordo, não. Eu também não concordo, que nem eu já estava falando para vocês. É complicado. Se estamos ali numa sociedade libertária, sem regras autoritárias, sem tiranias, eu posso ter a liberdade de, até mesmo se vocês julgarem como babaquice, eu chegar lá e fazer uma patente, sim senhor. E da onde que eles tiraram que ideia não é escassa, gente? Claro que a partir do momento que você tem ela, você permanece com ela, mesmo que os outros a copiem. Né? Claro que sim. Mas uma invenção, quer dizer, você cria um aparelho aqui, né, que mais ninguém criou, é uma invenção revolucionária. Quer dizer, você não pode ter uma patente que independe de Estado, igual eu falava, você pode, de forma privada, ter a patente daquele produto ali. Se alguém quiser fazer igual, pode te pagar uns royalties, né? Ou você vende aquela patente, você vende aquela invenção, né? Nada mais libertário. Agora, eu não sou obrigado a criar uma coisa que mais ninguém teve a ideia e dar de graça para a humanidade. Eu não tenho que ser filantropo. Então, parece que é uma ideia de filantropia. Não, você tem uma ideia, por mais revolucionária e inovadora que seja, as pessoas podem te copiar à vontade, ganhar dinheiro nas suas costas e você fica lá na miséria. Quer ver um exemplo? Ele falou o negócio de pode copiar meus vídeos e tudo. Como forma de divulgação nessas redes aí, TikTok e tal, por mais que dê muita visualização, eu já até autorizei, né, pessoas de fazer isso, de pegar partes dos vídeos e fazer isso. Não tem problema nenhum. Agora, digamos, na mesma plataforma, aí chega um exemplo, o Nando Moura, com mais de 3 milhões de inscritos, pega as ideias todinhas, assim, todas, até as minhas falas, até os meus jargões, tudo, as mesmas pautas de vídeo, as mesmas coisas, e bota tudo lá pro canal dele. Aí ele fica mais famoso e mais requisitado ainda porque tem ideias que o público aprova pra caramba.
e o meu canal esquecido aqui com menos de 40 mil inscritos, entendeu? Navegando contra a maré. Você acha isso justo? Você acha, se ele falasse, ó, fizesse react dos meus vídeos, né, ou falasse, ó, esse tema aqui é do canal tal, vá lá, se inscreva no canal dele, aí tudo bem. Mas você já pensou isso? Um canal gigantesco vai ficar ainda mais gigantesco, mais requisitado e ganhar mais AdSense do YouTube com as ideias únicas do meu canal. Um exemplo, né? Isso é, no mínimo, injusto. É completamente injusto. Então, se ele começar a fazer isso, eu vou acionar o YouTube, entendeu? Ou coisa do tipo, entendeu? Independente das plataformas. Então, eu acho isso um absurdo, entendeu? As pessoas fazerem isso. Ele fala isso porque também, ó, ele por mais que esteja ganhando, penso eu, bastante dinheiro com o YouTube, ele tem, principalmente aí, os 2 canais principais dele são grandes, ele deve ganhar bastante receita, mas ele é um cara que não depende muito disso, né? Ele tem a aposentadoria dele, ele é um cara que mora na zona sul do Rio de Janeiro, né, lugar caro, nobre do Rio. Então ele é um cara bem de vida. Então para ele tanto faz. Mas digamos que é aquele cara que depende da receita do YouTube para sustentar a família. Como é que fica? Aí vem um cara gigantesco, copia todas as suas ideias, copia até o modelo de thumb das capas dos vídeos e faz na dele, só que botando a cara dele. Porra, é fogo, né? É no mínimo injusto. Como é que você fica? E se eu tive uma ideia, se eu investir aquilo ali, eu sei que é muito chato. Às vezes você quer botar aqui uma trilha sonora, parte de um vídeo para poder explicar melhor, ou parte de uma matéria que saiu num telejornal, né, para exemplificar melhor as suas ideias, concatenar direitinho. Aí vem o YouTube e desmonetiza o seu vídeo, dá direitos autorais, por causa que a emissora te acionou, entendeu? Se botar a parte de um filme aqui, vai ao Warner, vem a Universal Studios e vai lá e aciona o YouTube para te dar um strike ou desmonetizar teu vídeo. Eu sei que é chato. Os vídeos poderiam ser muito melhores no YouTube se não tivesse negócio de direitos autorais. Porém, é chato, mas a gente tem que aceitar que é deles. Eu que crio minha própria vinheta, eu que crio minha própria chamada, eu que dei um jeito de noticiar. Né? Eu sei que é chato, mas eu me conformo, porque é deles. Eles que investiram em estúdio, em câmeras, em efeitos gráficos, né, em editores. Esses estúdios aí que investiram e pagaram. Né? Então é de direito deles, eles que criaram aquela obra. Seria bom se eles permitissem, eu acho que deveria permitir, que eu acho que isso não tem nada a ver. Uma coisa é eu pegar um filme aqui e começar a transmitir ele inteiro. Outra coisa é usar uma parte aí de 2, 5 minutos de um filme num vídeo para explicar alguma coisa. Eu acho que isso é babaquice, esse tipo de censura. Mas, de todo modo, eu reconheço que eles têm direito a isso. Porque eles criaram uma coisa, senão você perde um incentivo de se ter uma nova criação. Você perde o incentivo de ser inventivo. Porque você vai inventar uma coisa, vem um cara, copia e ainda ganha dinheiro em cima de você. Mas isso é muito errado. Eu acho que propriedade intelectual existe sim, porque ideias são escassas sim. Quem disse que não é? Tanto é que se uma coisa surge, se você inventa uma coisa que em mais nenhum lugar do mundo tem, que ninguém mais inventou, claro que aquilo é escasso. Você foi o primeiro a ter aquela invenção ali, a conceber aquela invenção. Como é que não é escasso? Aí eles pegam e roubam a tua ideia. Por mais que você ainda tenha aquela ideia, então, roubo assim, você não fica mais com aquilo, né? Mas não se apegue tanto à semântica. Isso é apenas a semântica. Claro que isso, eles te tomam e, quer dizer, é um absurdo. É igual, é igual isso aí que a gente vê. Olha, esse negócio de propriedade intelectual, eu acho isso absurdo, tá? Não concordo mesmo, não tem como concordar com isso, gente. Não tem como. Aí, tá vendo? Já não é 100% ANCAP, mas vamos chegar lá. Essa parte acho que não. Porque qual que é a vantagem de você ter esse tipo de coisa, né? Bom, primeiro, a questão, isso é um A vantagem é só pela pirataria. Só pela pirataria. Só isso. ponto importante, né? A ética libertária ela não promete te resolver os problemas todos, não. Sim. O que ela faz é o seguinte, ela resolve o único problema, que é a escravidão estatal, é você ser obrigado a pagar imposto, é você ter essa agressão estatal. Agora, a questão da propriedade privada é assim por causa da ética libertária. Não existe propriedade de coisas intelectuais, de ideias, né? Agora, de qualquer forma, você tem algumas situações que mostram como é que isso é prejudicial. Você quer ver um caso? A moda. Moda não tem propriedade intelectual em moda. Porque quando criaram as leis de propriedade intelectual lá atrás, né, o pessoal achou que moda não era uma coisa tão importante assim. Então não tem, você pode copiar qualquer vestido de qualquer marca, qualquer bolsa famosa, você pode copiar aquilo, né?
Só tem a marca. Só a marca que eles têm. Então pronto. Você pode copiar uma bolsa da Gucci, mas não pode botar a marca. Então, por quê? Todo mundo vai saber que é falsificado. Isso é uma coisa. Entendeu? Agora, e aquelas falsificações idênticas, né? Aí tá te lesando mesmo. Porque uma coisa é eles não se importarem. O design é igual, a cor é igual, né? Só que não pode levar a marca lá estampada. Entendeu? Se levar, aí eles agem contra, né? Manda a polícia lá apreender, senão. Ou às vezes até falsificada mesmo, grosseiramente, eles apreendem. Mas geralmente não, eles não ligam. Mas se estampar a marca deles, já ligam. Mas e claro, isso aí já conota o quê? Quando é assim, a cópia quer ser realmente parecida com a original, vai lesar aquela marca. Então ela vai lá e já age contra, né? Mas uma bolsa que pode ser parecida, mas sequer tem o logotipo, tem a marca lá estampada, eles nem esquentam. Mas de toda forma, é uma forma de propriedade intelectual. Se botar a marca deles lá, aí fica parecendo uma réplica da original. Não pode ser réplica. Você pode até falsificar, mas aquela falsificação é grosseira, barata, né? Se for réplica, aí eles agem contra porque realmente tem que agir. Teve uma marca chinesa que copiou um carro da BMW lá. A BMW investiu contra, né? Processou essa marca aí, né? Porque só faltou botar o emblema da BMW, mais nada. O carro é exatamente igual. Então, eu acho isso errado, cara. Isso é errado, sim. Não tem como. Tem que existir propriedade intelectual, sim, senão você perde o incentivo de novas criações, né? Tem problema. Fora isso, É verdade, eu não sabia. Posso copiar a roupa que eu quiser? pode copiar a roupa que você quiser. E isso não acabou com a indústria da moda. As pessoas continuam comprando dos grandes costureiros, né? Os grandes especialistas aí. Continuam fazendo isso e até incentiva uma rotatividade maior. O pessoal tem que ser mais criativo. Mas aí é um produto Mais palpável. criativo. Se eu pegar Como assim mais criativo? Você mata a criatividade, você mata o incentivo de surgir novas coisas, porque o cara vai copiar e vai ganhar dinheiro em cima de você. Não tem condição, cara. um livro que você escreveu e vende a R$30, e eu comprar um cara que pegou o mesmo livro que você, botou num papel mais vagabundo e vende a 25, tá te fudendo. Não, eu não vejo desse jeito. Eu acho que a ideia, por exemplo, da música também. Primeira coisa, as pessoas vão querer comprar do original. Isso é o interesse das pessoas ter da fonte original. Quem vai comprar o livro falsificado ou de segunda mão é o pessoal que não leva tanto a sério assim, não dá tanta importância a isso, que é só o valor. Então, no final das contas, isso não gera esse problema, entendeu? O escritor de livro, para pensar, aqui no Brasil já é prática copiar livro. Quando eu fiz a faculdade, entrei no FRJ em 88 e meus livros é tudo aquelas aspiral de xerox, tudo, né? E é assim mesmo no Brasil, não tem jeito. O pessoal não tem grana, vai lá e copia. E, Você tem livro publicado? Eu tenho um livro Pronto. publicado. Você que escreveu, você copiou? Não. Eu escrevi. Dá um trabalho danado escrever um livro. Isso é verdade. Vou te falar um negócio. Eu, sinceramente, dá muito trabalho, realmente. Eu escrevi um também, é difícil. E não dá retorno, é engraçado. O brasileiro caga pra porra. Não, o pior é que, assim... Eu não posso falar, eu também não leio porra nenhuma, então... Eu caí na besteira de botar numa editora conhecida e coisa e tal, porque isso come tudo, cara. O dinheiro fica todo para editora, você fica com 6%, 7%, um negócio assim, realmente. Devia ter publicado sozinho, que seria muito mais lucro. Hoje em dia, com o e-book e tal, isso vai... Hoje em dia. Pessoal, se vocês querem que eu continue com mais essa análise do resto da entrevista, vocês coloquem nos comentários. Eu vou ficando por aqui nessa primeira parte. Se vocês querem a segunda parte, analisando essa entrevista, deixe seu like aí e deixe os comentários pedindo uma segunda parte. Se não, fica por aqui mesmo, porque é uma entrevista muito longa, né? Tem uma parte aqui que ele dá notas para personalidades. Seria interessante continuarmos, né? Mas à vontade do público. Se vocês quiserem, comente aí que quer a segunda parte. Essa primeira parte vai ficando por aqui. Eu acho que já deu para falar alguma coisa. 40 minutos mais ou menos de vídeo, né? É o suficiente para não ficar muito longo. Infelizmente é muito longa a entrevista dele. Então, vou ficando nessa, vou parando por aqui. E quem sabe a gente faz uma parte 2 aí. Se vocês gostarem, a gente faz uma parte 2, beleza? Valeu, até a próxima.